Olá, amigos citricultor e profissional do setor. Este é o nosso Fundecitrus Podcast, o podcast da citricultura brasileira. É muito bom ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É hora de a gente ampliar o conhecimento sobre a nossa citricultura. E na conversa de hoje, nós vamos falar sobre o Avalia Greening, a mais nova ferramenta do Fundecitrus na batalha contra a pior doença da citricultura. Essa ferramenta disponibiliza gratuitamente os resultados de eficácia de produtos e tratamentos lançados para a mitigação dos sintomas e redução de perdas provocadas pelo greening em pomares comerciais. E ela contará com atualizações constantes para oferecer sempre dados precisos para o setor. E, para essa conversa boa, eu recebo aqui, o Fundecitrus Podcast recebe o pesquisador do Fundecitrus, Franklin Bellow, e o pós-doutorando do Fundecitrus, Eduardo Gorayev, que integram a equipe desenvolvedora desse sistema. Franklin, obrigado pela presença. Obrigado você, Rodrigo. É muito bom estar de volta ao podcast do Fundecitrus. Muito bom ter você de novo, Franklin. Eduardo, estreando ou já participou? Eu que estou com a memória ruim, Eduardo. Primeira vez aqui. Bom. Muito obrigado aí pela oportunidade. Muito bom. Franklin, vamos começar falando do Avalia Greening, contextualizando. Nós tivemos aí recentemente a divulgação dos dados do levantamento de doenças do Fundecitrus 2024. A incidência do greening no nosso cinturão aumentou pelo 7º ano consecutivo. A gente sabe que existe um pacote de manejo recomendado fortemente pela instituição, comprovadamente, e também que existem produtos que vão sendo testados, que às vezes vão sendo usados, eu ouso dizer, às vezes até de forma equivocada. Então, eu queria que você falasse, dentro desse contexto, que lacuna que preenche o Avalia Greening. Muito bem, Rodrigo, você colocou isso já de uma forma muito bem colocada, que o greening é uma doença que se combate com medidas preventivas. Tá. Desde que a doença chegou no Brasil, foi detectada pela primeira vez em 2004, as medidas de controle, né, o combate da doença, ele foi e está sendo voltado às medidas preventivas, ou seja, inspeções, eliminação de plantas doentes, o controle do vetor. Mas nós chegamos num ponto de incidência da doença, depois desses 20 anos, em que nós temos que também olhar com mais atenção as medidas de tratamento ou de terapia, né, voltadas à mitigação da doença. O que é a mitigação? Mitigação é a redução dos sintomas e, eventualmente, a redução das perdas provocadas pela doença. Então, com 44% de plantas doentes, nós temos que intensificar agora, mais do que nunca, as pesquisas que buscam o tratamento dessas plantas. Então, a plataforma, ela na verdade vem reunir, trazer para o produtor os trabalhos, os resultados já produzidos pelo Fundecitrus. O Fundecitrus não está trabalhando nesse tema só agora, é importante a gente reforçar isso aí, ressaltar esse ponto. As pesquisas voltadas ao tratamento de plantas doentes começaram há 10, 12 anos atrás, e agora o que nós fizemos foi reunir esses resultados numa plataforma, num ponto de encontro, de uma forma acessível ao produtor. Muitos desses resultados já haviam sido publicados em artigos, que é uma forma um pouco mais difícil do produtor ter acesso, de interpretar os resultados. Nós transformamos tudo isso em uma forma mais palatável, mais fácil, de mais fácil compreensão pelo produtor e também, consequentemente, de uso dessas informações. Muito bem. Ô Franklin, e o Avalia Greening, ele reúne testes de que tipo de produto, de que tratamentos? Ele reúne resultados de experimentos voltados, como eu disse, ao tratamento das plantas, desde tratamentos com reforço nutricional, que foi o principal tema abordado quando se começou a falar do tratamento de plantas doentes no Brasil, ou na Flórida também. Então, tem lá uma diversidade grande de nutrientes, de substâncias, de compostos voltados ao aumento da nutrição das plantas, já que o greening
é uma doença que provoca uma certa deficiência nutricional, né? Tem um aspecto amarelecido das folhas, deficiência de zinco. Então, tem esse grupo de tratamentos e também tem lá na plataforma resultados de produtos comerciais que estão sendo utilizados ou alegados como alternativas para o tratamento de plantas com green. E também, claro, nós temos pesquisas em andamento com outros produtos inovadores, diferentes, que nunca foram avaliados e que eventualmente serão colocados lá os resultados também na plataforma. Muito bem. Ô Franklin, nós sabemos que historicamente a Flórida acabou adotando o caminho da não eliminação de plantas doentes, ficou muito no controle do inseto vetor, né? E as coisas precisavam ser, o manejo precisava ser complementar. E aí depois, mais para frente, eles acabaram utilizando muito desses produtos nutricionais, os chamados coquetéis nutricionais, em que se notava um ganho num primeiro momento, mas que depois era inócuo, né, para a redução de danos, para a própria produtividade. Esses produtos, eles vêm sendo utilizados pelos citricultores no Brasil? São duas perguntas. E nos Estados Unidos, ainda eles são utilizados também? Na verdade, essa estratégia de tratamento de plantas doentes começou lá na Flórida porque a doença ela perdeu o controle, né? Ela se tornou muito endêmica, atingiu níveis muito altos de incidência já 10, 12 anos atrás. Então, o produtor e os pesquisadores começaram naquela época já a intensificar as pesquisas nesse sentido. Alguns temas vieram das universidades, outros foram os próprios produtores que desenvolveram, mas o ponto é o seguinte, nenhuma medida desenvolvida naquela época, ou desde aquela época, na Flórida, surtiu efeito suficiente para recuperar a citricultura. Nós estamos vendo a citricultura da Flórida cair a produção a cada ano e não houve ainda um produto ou um tratamento que pudesse recuperar significativamente a citricultura. E o que nós estamos vendo agora no Brasil é um movimento bastante parecido do setor como um todo, no anseio do descobrimento de uma medida que possa fazer aquela planta doente ter uma longevidade maior, porque é difícil imaginar na cura da doença, mas talvez no tratamento e na amenização dos impactos, que é o que eu comentei no início. Então, essa busca se intensificou pelo Fundecitrus, por outros órgãos de pesquisa, por empresas do setor, por empresas de produtos em geral. Então, na verdade, nós estamos de olho no que a Flórida tem produzido. Eu já disse isso aqui em outro podcast. Sim. A Flórida é o nosso laboratório porque Sim. muito já foi testado lá e não teve bom resultado. Se tivesse, eles não estariam numa situação ruim, mas tem muita coisa interessante que a gente também está replicando aqui os resultados e alguns destes já estão na plataforma. Antes de chamar o Eduardo para a conversa, vamos recontextualizar. A Flórida, nós estamos falando de perda de produtividade de 90%. Né? Então, se ela houve produção ali de 200 milhões de caixas, hoje nós estamos falando em 20 milhões. Né? Ficaram 10%, é perda de 90%, não é perda de 10%, é perda de 90%. Ao mesmo tempo, é muito importante sensibilizar, ter a empatia de se colocar no lugar do produtor brasileiro que está vendo. Eu entendo que existe um certo desespero. Você está vendo o pomar indo embora. Agora, a ciência ela é desapegada a crenças. Ela é aquilo que acontece, a realidade. Então, é nesse sentido que eu vejo essa ferramenta ajudando o citricultor. O Fundecitrus vai atrás de tudo que está sendo falado, utilizado, testado, conversado, oferecido e testa. E aí, quando a gente fala em ciência, não tem jeito. Nós estamos falando em metodologia, estamos falando em rigor. E aí que eu coloco você na história, Eduardo. Eu queria que você falasse do rigor envolvido nisso, da neutralidade do Fundecitrus e do objetivo de fornecer informações reais para o citricultor. Nós tomamos um grande cuidado, né, na hora de fazer as pesquisas, principalmente porque
não é simples, né, você fazer uma pesquisa no campo, você está sujeito a uma série de fatores, né? Tá. O clima aplicações de outros produtos, os tratos da própria fazenda, enfim. Então, as nossas áreas, elas são selecionadas com bastante atenção. Normalmente, nós entramos em contato com os produtores, né? Todos os experimentos são feitos em áreas comerciais, então eles estão ali em áreas que recebem tratos culturais diariamente, enfim. Tá. Essas áreas são escolhidas com base principalmente na incidência, né, que seria a quantidade de plantas doentes, né, dentro de um determinado talhão, com base também na idade, avanço da doença, né, e também levando um pouco da indicação do próprio produtor, né, às vezes o produtor tem interesse, eu queria ver, eu queria que ele fosse aqui, né, nessa área, porque tem essa cultivar que é de mais interesse para mim, enfim. Claro. Nós precisamos de uma quantidade mínima de plantas, né, para poder ter uma amostragem significativa. Exato. E quando nós escolhemos uma área que tem um tamanho, né, suficiente, uma quantidade de plantas suficiente também para a realização do ensaio, nós avaliamos a severidade da doença nessas plantas, que é a quantidade a porcentagem da copa, né, que apresenta sintomas, e nós selecionamos plantas que estão na severidade inicial igual, né? Esse é um ponto muito importante. Tá. Vamos lá. Por quê? Porque eu não posso comparar uma planta que acabou de ser infectada, ela vai estar num nível de doença, ela vai estar perdendo, derrubando frutos, né? E, enfim, sofrendo com a doença de uma forma diferente de uma planta que foi infectada há muito tempo atrás. Essa está mais prejudicada. Mais prejudicada. Então, o que eu posso fazer? Eu posso avaliar, por exemplo, dentro de uma mesma área, 2 grupos distintos de plantas. Então, eu posso ter uma planta que acabou de ser infectada e a planta que está no grupo ali que já está há mais tempo, né? E posso ver o efeito do produto nesses 2 grupos distintos de planta. Além disso, né, o que é importante? É a gente sempre manter uma testemunha. O que seria a testemunha? Seriam... aquela que não está recebendo o tratamento. Que não está recebendo o produto. Então, a testemunha ela vai receber os mesmos tratos culturais que a fazenda faz normalmente, mas ela não vai receber esse produto adicional que tem o objetivo de mitigar os impactos do greening. Por quê? Para comparar. Para fazer a comparação. Se eu não fizer isso, como é que eu vou conseguir comparar e entender que aquele efeito que eu tive foi por causa do produto ou foi por outro fator? Bom, essas plantas já selecionadas, né, nós fazemos também uma organização do experimento seguindo, né, os preceitos da estatística, principalmente para evitar erros experimentais dentro do talhão, porque a gente vê na citricultura, né, em outras culturas frutíferas também, uma diferença grande de produção entre as plantas dentro da mesma área ali, né? Então você pode ter num canto uma planta que está produzindo mais, né, porque ela está sombreada perto da mata, vamos por assim, e na outra área uma planta produz um pouco menos. Uma perto da outra, mas com diferença de produção. Isso. Carreador é um problema, porque normalmente nesses pontos tem uma incidência maior de greening. Então, se um tratamento está muito perto do carreador, tem um resultado diferente. Normalmente você pode ter mais plantas infectadas ali. Então, nós precisamos organizar o experimento de forma de diluir esse erro, né, que pode acontecer. Além disso, nós avaliamos, né, então, uma vez montado o experimento, nós avaliamos o avanço da severidade, que seria propriamente falando o avanço da doença, né, ao longo do tempo, para ver se o produto pelo menos freia esse avanço, né? Uhum. Nós avaliamos também a queda de frutos, que é feita em ramos selecionados, que só tem, que podem estar sintomáticos, né, com a doença ou não. Normalmente nós dividimos, né, esses grupos e nós escolhemos esses ramos selecionados por quê? Né? Porque nós não avaliamos toda a queda do fruto. Porque o fruto pode cair por outros motivos, né? Às vezes existe o bicho-furão que causa queda, existe até cancro que pode causar queda, né? E outras doenças.
E, por fim, né, normalmente nós avaliamos a produção, embora muitas vezes haja uma variação muito grande de produção, mas normalmente ela segue, se você teve menos queda, a produção tende a ser maior. Caso existam, né, produtos que tenham um efeito positivo ou que tenha sentido, né, você fazer avaliações adicionais, como, por exemplo, qualidade de suco e qualidade de fruta, essas avaliações são feitas. Então, lá na plataforma, em alguns casos, em alguns experimentos, essas avaliações vão aparecer. Né? Muito bem. Quer dizer, você respondeu a pergunta totalmente. Existe um rigor muito grande. Às vezes, é importante mesmo salientar isso. Vamos fazer um experimento. Não é assim. Não é do dia para a noite. Muda de região para região. Muda de variedade para variedade, muda de idade, muda de trato, mistura de tanque, um monte de coisa. E não adianta só, Rodrigo, tirar foto das plantas, fazer um vídeo das plantas. Então a gente precisa de dados, a gente precisa de informação. Comparações, nós precisamos período reproduzir. de tempo. De repente você tem uma área melhor no talhão e você coloca um determinado tratamento e coincide Claro. o produtor ter testado um determinado produto numa área melhor e escolhido uma área pior, com mais greening para testemunha, quando ela existe. Então, isso pode gerar uma tendência a favor de um determinado tratamento que não é verdade. Claro. Então, esse cuidado que os tratamentos que o Eduardo bem colocou, com os experimentos a gente tem, e que os produtores, ou todos aqueles que forem fazer algum tipo de avaliação em campo, tem que ter. Não, mal comparando, houve em determinado momento na Flórida, num primeiro momento essa planta está com uma deficiência nutricional tão grande em função da doença, que ela dá vou chamar aqui da melhora da morte, né? Ela dá aquele primeiro salto. Ok, mas é porque ela tinha uma deficiência muito grande. E depois de um tempo você não tem resultado em cima desse tratamento. E a foto daquele dia, você poderia dizer, opa, mudou. Tá, mas e daqui uma semana, e daqui um mês, e daqui um ano? E na produção, e na queda de frutas doentes. Então, o reforço nutricional, ele muda o aspecto da planta na maioria das vezes. No primeiro momento. No primeiro momento, mas muitas vezes, até onde a gente já avaliou, não se traduz diretamente em recuperação de plantas doentes. Essa é a metodologia científica. O que ela gera? Ela tende a gerar informação muito mais qualificada. Eduardo, vamos para a parte prática aqui. O citricultor, então, agora quer usar a plataforma. Já convencemos o citricultor de que vale a pena ele conferir ali tudo que está sendo testado. Que caminho, como ele faz para acessar? Que caminhos que ele faz para ali dentro? Como é que funciona? Bom, a plataforma ela ela pode ser acessada de uma forma bem fácil no site do Fundecitrus, né? Quando você entra no site, na página principal, você tem uns banners. Se o banner da plataforma já não aparecer ali, você vai passando para o lado até encontrar o banner que fala da plataforma Avalia Green. Tá. Você clica ali e você já vai direto para o programa. Né? Quando o programa abrir, ele vai abrir um tutorial. Se é o seu primeiro acesso, né, é interessante que você veja o tutorial, né, até para ser bem... para se familiarizar ali, familiarizar. Né? Igual banco, igual quando você entra num app, né? E se não é o seu primeiro... se você já acessou, você pode colocar o finalizar e já ir direto para a plataforma. Tá. Você vai ter ali na página, né, a área que tem os gráficos, uma parte em cima com uma série de filtros, né? Do lado tem as variáveis e tem um botão assim do lado aqui também que mostra mais detalhes do experimento, que diz onde foi realizado, como estavam as plantas. Ficha técnica, né? Exatamente. Então esses filtros eles são retroativos, né? O que significa isso? Se você selecionar, por exemplo, se você selecionar lá, o filtro que eu acho que o pessoal mais vai interagir é com o produto mesmo, né? Então você pode selecionar ali, eu quero ver, por exemplo, 2,4-D, que é pode ser usado como um regulador. Então eu quero ver o produto ali, então eu já posso selecionar ele e de forma retroativa ele já vai
nos outros filtros, eu já não vou poder selecionar qualquer coisa, eu vou só poder selecionar o que está relacionado com os experimentos que receberam esse produto. Perfeito, perfeito. Né? Então, existem outros filtros que falam de copa porta-enxerto, se a planta é irrigada ou não, uma série de filtros. A única coisa que é obrigatória a ser selecionada na parte de cima é o experimento. Por quê? Nós precisamos selecionar um experimento para visualizar. Uhum. Então, se eu selecionar um determinado produto, pode me aparecer ali 3, 4 experimentos às vezes, né? Porque vai aparecer tudo que recebeu aquele produto em algum tratamento. Então, eu seleciono um produto e já vai aparecer embaixo o primeiro gráfico, né? Normalmente aparece primeiro da severidade. No lado, você vai estar vendo o gráfico aqui embaixo, no lado você tem as variáveis, né? Então ali tudo que foi avaliado. Então você tem severidade, queda de frutos, produção e tem alguns dados de qualidade, né, comuns aí para o pessoal que produz citros, né? Nem sempre todos aqueles parâmetros ali foram avaliados, então se ele clicar ali e aparecer não avaliado, ele não vai ver, vai aparecer, né, que não foi avaliado, não vai ter o dado. Mas ele pode ir mudando aquilo ali e daí ele vai encontrando os dados que ele deseja, né? Existe um filtro também que mostra a severidade inicial das plantas, que é aquela questão que eu comentei anteriormente. Então, eu posso ter plantas que estão sadias, por exemplo, então eu posso ver o efeito do produto numa planta sadia. Eu posso ver plantas que estão num nível de severidade baixo ainda, plantas que não foram infectadas há muito tempo. Então eu posso selecionar ali e ver os resultados só para esse grupo. Ou eu posso deixar sem selecionar e ver os resultados para todos os grupos. E do lado direito, né, eu posso selecionar, porque às vezes você tem muitos tratamentos e aparecem muitas barras no gráfico. Então no lado direito eu posso selecionar de novo ali o produto que eu tenho mais interesse e ele vai colocar em evidência os tratamentos onde esse produto foi utilizado. Então fica muito fácil para o citricultor encontrar a informação que ele deseja. O mais ali. bacana é que o produtor pode consultar justamente por esse termo-chave, seja produto ou substância, ou um tratamento específico nutricional, porque muitas vezes não há uma marca, não há um nome para o nutriente. Então ele pode fazer a busca também pelo nutriente, pelo tratamento que ele esteja buscando a informação. E aí já aparece todos os tratamentos que envolveram aquele determinado assunto. Agora, toda essa estratificação, então assim, o produto X na região Y, aí idades de árvores, sintomas, para dar exemplo, para também ficar bem claro aí para o citricultor. É mesmo quando você fala assim, esse produto tem benefício cardiovascular? Olha, o estudo foi feito numa população de 25 a 35 anos, masculina, dessa região, então você, para esse grupo, funcionou assim. É esse tipo de resultado? Isso. Na verdade, a ideia da plataforma é disponibilizar os dados que a gente obtém nos experimentos. Né? E alguns desses dados, como eu disse, estão disponíveis em artigos e cabe ao produtor interpretar esses resultados. E alguns produtos, alguns tratamentos foram repetidos 2, 3 vezes, são experimentos complexos, outros apenas uma vez, e à medida que os resultados vão sendo gerados, a gente vai disponibilizando. Mas realmente o produtor tem que ficar atento, ele tem que tomar cuidado, ele tem que acessar a informação e muitas vezes tirar suas conclusões com os resultados que estão disponíveis. Era onde eu ia chegar aqui. Nós podemos dizer que o Avalia Greening ele é uma plataforma, ele não é recomendação. De jeito nenhum. E aí o citricultor vai tomar a sua decisão, ele tem essa autonomia, não é isso? Sim, perfeito. É uma janela que a gente abre, colocando todos os resultados num local só e disponibilizando esses resultados para os citricultores, para o setor de uma forma em geral. Para a gente poder, inclusive, crescer nesse assunto, evoluir nesse assunto, à medida que novos tratamentos surgem. Nós recebemos demandas semanais de novos tratamentos, novas possibilidades.
Nós sabemos que não é uma tarefa fácil encontrar um tratamento para o green, como nós comentamos no início da conversa, mas a ideia é realmente aumentar o engajamento do citricultor na busca por essa informação e na utilização da estratégia correta, seja preventiva ou seja de tratamento. E esses resultados que estão presentes lá, Franklin, no Avalia Green, de maneira geral, o que a gente pode concluir? De forma geral, a maior parte dos tratamentos não alteraram, infelizmente, né, não alteraram a evolução da doença. Então, plantas que não estavam doentes se tornaram doentes, plantas que estavam com grau de severidade baixo evoluíram para a severidade mais alta, e as perdas nos diferentes tratamentos, com ou sem, né, o investimento que muitas vezes esse tratamento representa, foram semelhantes à planta testemunha. Né? Na maior parte dos ensaios, o produtor vai poder ter acesso às informações. Eu já comentei isso em outro podcast sobre mitigação, nós temos acompanhado trabalhos na Flórida, estamos reproduzindo aqui parte desses trabalhos na mesma temática. Então, o que nós conseguimos ver até agora, até o momento, os resultados mostraram, a pesquisa mostrou que o antibiótico, somente o antibiótico oxitetraciclina e os reguladores vegetais 2,4-D e o ácido berélico, eles apresentam um resultado claro de melhoria da qualidade das plantas doentes. Mesmo assim, não ocorre de uma forma muito consistente em todas as plantas tratadas, são temas que precisam evoluir, nós precisamos fazer mais pesquisas e gerar mais informações. E nós estamos fazendo? Já vamos engajar nesse assunto? Estamos fazendo. Então, como eu comentei, as pesquisas na área de mitigação foram intensificadas, nós temos diferentes frentes, nós temos frentes no laboratório, buscando bactericidas que possam matar diretamente essa bactéria, a bactéria do green, e para isso a gente usa bactérias modelos muito próximas filogeneticamente, né, parentes da bactéria do green, então a gente faz essa triagem no laboratório, nós temos experimentos em casa de vegetação, com mudas, e também experimentos em campo, depois o Eduardo pode comentar, nós estamos intensificando, desde o ano passado, mais ensaios em áreas grandes, pomares comerciais, sendo tratados com produtos diversos, segundo a recomendação das empresas, ou que é passado, né, para pesquisa. Então, nós estamos com todo esse leque de pesquisa, e aí nós temos nesse grupo de produtos, esse que eu comentei, né, o antibiótico, a oxitetraciclina, os reguladores vegetais, no caso 2,4-D, e o ácido berélico, e também outros temas que ainda não foram abordados pela pesquisa mundial, seja em parcerias com as universidades, outros institutos de pesquisas, ou até mesmo com as empresas, né? Então, nós estamos sempre atentos a tudo que surge para nós incorporarmos aqueles produtos, aqueles tratamentos que valem realmente a pena às nossas pesquisas. E sempre, de novo, com muito cuidado, muito critério, conversando com os pesquisadores da Flórida. Eu estive lá há 3 semanas, vi de perto o que está acontecendo lá. Eu vi de perto o que está acontecendo, né? Existe a melhoria das plantas tratadas com antibiótico e com os reguladores, mas as plantas ainda estão muito aquém de um pomar bom comercial. Há um efeito, mas ainda não são soluções que podem ser utilizadas para resolver o problema do green na questão da mitigação. É como se, vou mal comparar aqui, você me corrige, é como se uma planta tivesse capacidade para gerar 2,5 caixas, ela está gerando meia, 0,5 e vai para 0,7, por exemplo. Exatamente, eu acho que uma forma mais simples ainda de a gente olhar isso é que o produtor lá na Flórida continua tendo muito prejuízo, mesmo com o preço da fruta, do suco muito alto. Isso quer dizer o quê? Que mesmo com os efeitos que eu mesmo visualizei, esses tratamentos ainda, da forma que a gente conhece, como eles estão sendo implementados, não estão resolvendo o problema do green lá. Perfeito. Se tivessem, de novo, a produção da Flórida começaria a aumentar
ano a ano novamente. A gente gostaria de encontrar essa solução, nós estamos buscando, nós entendemos que é uma estratégia que deve existir, principalmente para as áreas com uma alta incidência da doença que nós já temos aqui no estado de São Paulo, né, onde a doença já passou de 70%, mas nós temos que ser muito cuidadosos quando a gente fala do assunto de mitigação. Hoje, com as informações que nós temos agora aqui no segundo semestre, até esse momento, do segundo semestre de 2024, nós temos de afirmar que é uma doença sem cura, sem reabilitação e cuja maneira efetiva de ser combatida é com manejo preventivo. O manejo preventivo, sem dúvida, é o ponto-chave. Né? Utilizar tudo que a gente aprendeu, o produtor aprendeu nos 20 anos de greening no Brasil, é uma baita bagagem, e a gente tem essa oportunidade agora nas áreas de expansão, né? Tendo em vista o movimento de dispersão da citricultura. Sim. E até eu diria que alguns tratamentos, eles contribuem para a recuperação da planta, mas é uma recuperação parcial, temporária e, de novo, que não traz a planta a um patamar que nós precisamos. Isso quer dizer que esse tratamento, esse experimento, essa pesquisa tem que ser cancelada? Não serve? Não, nós estamos engatinhando, é tudo muito novidade. Perfeito. Eu vi isso lá na Flórida muito bem, os pesquisadores discutindo entre eles, defendendo diferentes pontos. Por quê? É uma informação que começou a ser gerada tem 2 anos. Recente. Tempo real. Então nós estamos nos adaptando e gerando novas informações aqui também para entregar o melhor para o citricultor. O melhor no sentido de informação real, verídica, que possa ser de fato utilizada para a tomada de decisão. Agora, nessa fase em que tudo é recente, está começando, como você acabou de colocar, Eduardo, é natural que existam atualizações, né, que você vai acompanhando. A gente pode dizer que o Avalia Greening vai ter o mesmo modelo de atualização que já é visto o modelo no Avalia Psilídeo? O Avalia Greening ele vai receber atualizações assim que nós tivermos os resultados, nós já vamos incluindo na plataforma e vamos alimentando a plataforma, ou seja, de uma forma, digamos assim, constante. Tá. Só que não na mesma frequência do Avalia Psilídeo. Né? São diferentes, né? Exatamente, são plataformas, né, também, que têm né? experimentos diferentes. Tá. Então, os experimentos para o greening, eles duram um tempo maior, né? Então, a periodicidade, né, de alimentação da plataforma, ela é mais lenta do que o do Avalia Psilídeo, né? Mas ela vai acontecendo, né? Nós temos uma série de experimentos sendo realizados no momento, e conforme nós vamos obtendo os resultados, nós vamos colocando na plataforma. Quais são as suas considerações finais, o seu recado para o citricultor, Eduardo? Eu gostaria de convidar, né, os citricultores a acessarem as plataformas, a verem os resultados que tem lá, tornar o acesso a essa plataforma cotidiano, né, e nos contactarem, né, caso tenham questões, dúvidas, comentários, sugestões, né, sobre a plataforma, porque essa plataforma foi feita para os citricultores, né? E assim, nós ficaremos muito felizes que eles usem. Né? Exatamente. É isso aí. Ô Franklin, e você? Quais suas considerações e a sua mensagem? Eu peço para que os citricultores acreditem na pesquisa, acreditem na ciência, é o que nós fazemos aqui, com todo rigor e critério que nós comentamos, porque se um determinado tratamento for bom, os resultados vão aparecer, e não vão aparecer só em um local. Nós vamos ser capazes de reproduzir esses resultados, de tratar as plantas em diversas situações. É claro que muitas vezes um determinado tratamento pode não funcionar em alguma situação, mas na maioria das vezes o tratamento que ele é eficaz para um determinado objetivo, ele tem que funcionar em diversas situações. Então, a pesquisa, os experimentos, os dados, eles refletem a realidade do que nós temos e das possibilidades de uso desses tratamentos, dessas alternativas. Então, fiquem atentos aos resultados e acompanhem nossas atualizações na plataforma. Muito obrigado, Franklin. Muito obrigado, Eduardo.
Recado dado por todos aqui, eu agradeço a participação do pesquisador do Fundecitrus, Franklin Bellow, e também ao Eduardo Goraeb, pós-doutorando do Fundecitrus. Obrigado pela presença, por essa conversa. Hoje a gente fica por aqui e eu lembro que você pode acompanhar o nosso podcast também pelas plataformas de áudio. É só buscar por Fundecitrus Podcast. Curta e compartilhe sempre. Aqui pelo YouTube, você pode se inscrever no canal e clicar no sininho para receber uma notificação sempre que um novo vídeo for postado no canal. O mesmo vale para as plataformas de áudio. E acompanhe também as nossas redes sociais para ficar sempre muito bem informado. Obrigado pela audiência e até a próxima.